A mais alta corte da justiça brasileira inocentou o apóstolo Estevão Hernandes e bispa Sônia Hernandes. Um processo que se iniciou em 2008 e foi interrompido em 2009, depois que 2 ministros do Supremo Tribunal Federal já haviam decidido que os fundadores da Igreja Renascer em Cristo não cometeram crime de lavagem de dinheiro. O ministro Marco Aurélio Melo, relator do processo no Supremo, entendeu que não se pode falar em lavagem de dinheiro porque não teve crime anterior. Ou seja, o dinheiro não foi arrecadado por uma organização criminosa. E na época já havia pedido o fim da ação penal. Uma acusação injusta feita pelo Ministério Público de São Paulo, que também incluía na denúncia o crime de organização criminosa. A historinha contada pelo Ministério Público na denúncia não configura no Brasil crime. E foi a base do meu voto. O ministro Dias Toffoli também endossou o voto do ministro Marco Aurélio Melo e reforçou a tese da defesa. Mas o julgamento acabou sendo suspenso depois de a ministra Carmen Lúcia pedir um prazo maior para apresentar a sua decisão. Mesmo depois de 2 ministros da mais alta corte da justiça brasileira serem objetivos em dizer que, pela lei federal, uma pessoa precisa cometer um crime antes de ser acusada de lavagem de dinheiro, apóstolo Estevão e bispa Sônia aguardaram em silêncio, no Senhor, a justiça de Deus. E depois de mais de 2 anos que a análise foi interrompida, a ministra Carmen Lúcia retomou a apreciação e defendeu o arquivamento do processo, em decisão unânime. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerra a ação penal do processo que corria na primeira vara federal criminal da capital paulista. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, unanimidade, decidiram que o comportamento do apóstolo Hernandes e da bispa Sônia não tem previsão como crime na legislação brasileira. Vale dizer, não é crime o que o casal realiza na igreja, de receber os dízimos e aplicar este dinheiro para a atividade que dá suporte à evangelização. Isto não é lavagem de dinheiro, jamais foi. Esta organização da igreja não é uma organização criminosa, jamais foi. E o processo foi um ônus que este casal suportou, enfrentando parcela da opinião pública, enfrentando calúnias, enfrentando alguma parcela da mídia que, por vezes, tentou levar a opinião pública contra a própria igreja. 5 ministros, Marco Aurélio Melo, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Rosa Maria Weber, constataram que não há o que se levar em consideração no processo. Sendo assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal encerra por completo a ação penal contra apóstolo Estevão e bispa Sônia Hernandes. Fomos inocentados e esta ação terminou para a honra e glória do Senhor. É realmente, quando nós sofremos calado, o nosso clamor silencioso, ele invade os céus, ele abre as janelas dos céus. E o nosso Deus é um Deus que faz justiça. E não parou por aí. Apóstolo e bispa também foram absolvidos de um segundo processo que corria na 16ª Vara Criminal, no qual eram acusados de desvio de recursos. Foi um processo que nós conseguimos demonstrar que também não houve nenhum desvio de finalidade ou desvio de recurso. Na 16ª nós tivemos uma sentença que absolveu o casal. Aí foi a absolvição propriamente dita, a juíza entendendo que aquela conduta que o Ministério Público acusava o casal como crime, não é crime, e os absolveu. E eu louvo a Deus porque nós fomos abençoados e tudo aquilo que se levantou, toda a malignidade caiu por terra. E eu agradeço a Deus por todos que oraram, por todos que realmente estiveram sempre ao nosso lado, porque essa é a vitória do corpo de Cristo, aquilo que nos abençoa, e esse é um tempo de Deus que nós estamos declarando e vivendo um novo tempo do Senhor em nome de Jesus.
Deus é fiel.